Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no nosso terceiro dia de jejum. Estou aqui com a minha cartilha e o dia de hoje é os desejos da carne. O texto bíblico é Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14. Estou com a minha Bíblia aqui. Vamos lá. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdia e ciúme, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Algumas versões vão dizer assim: não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. Pastor, o que isso significa para mim? Bom, gente, quando estamos em paz com Deus e agora alinhados com Ele, o nosso espírito humano, porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então, o nosso espírito humano, ele recebe as diretrizes do Espírito Santo para que a gente possa viver alinhado com o Senhor. Se Deus tem uma proposta para mim, se Deus tem uma diretriz para a minha vida, para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, a minha carne, que é composta pelo meu corpo e minha alma, também vai ter propostas. E são propostas que nós aprendemos no mundo. São propostas e coisas que a gente aprendeu na nossa infância, na nossa adolescência, ouvindo alguém. Ou seja, o pecado. O pecado, com P maiúsculo, que eu sempre digo, é aquele que domina e escraviza o ser humano nesse tempo. Então, a nossa carne, ela recebe as propostas do pecado, do estilo de vida pecador. E o nosso espírito, ele recebe as propostas de Deus para andarmos em alinhamento com ele. Então, nós recebemos duas propostas, logo nós entramos em conflito entre a carne e o espírito. Ah, pastor, como que eu venço isso? Aquele que você acata mais proposta. Se eu acato, se eu recebo e eu aceito mais propostas do espírito, eu vou vencer a carne. Agora, se eu recebo mais propostas da carne, eu vou acabar vivendo de acordo com a carne e eu vou deixar a carne vencer. E aí muita gente acha que para vencer a carne é preciso parar um comportamento. É uma benção quando você para um comportamento pecador, um vício ou uma mania feia que você tem, né? É uma grande benção. Só que, mais do que parar um comportamento, eu preciso parar de ter um relacionamento amoroso na minha mente com esse pecado. Como assim, pastor? Muita gente para de fazer algo, mas fica assim: hoje eu não vou fazer, hoje eu não vou fazer, hoje eu não vou fazer. Se você está pensando muito naquilo, você vai acabar fazendo. Então, por isso que a Bíblia ela vai dizer que nós precisamos renovar a nossa mente. Aqui nesse versículo nós vemos aqui vários comportamentos, né? Orgia, bebedeira, ciúme, inveja. Mas depois o apóstolo fala, para vencer isso tudo tem que se revestir de Jesus Cristo. Ou seja, eu preciso começar na minha mente, ter a mente de Cristo. E eu não tenho que ficar satisfazendo os desejos da carne. Ou seja, não ficar pensando. O que é ficar pensando? É ter um relacionamento amoroso com aquele pensamento. Gente, como nós somos corpo, alma e espírito, todos os dias você vai ter proposta da carne. Não tem como não ter proposta da carne. Todo dia vai ter proposta da carne. Agora, quando você recebe uma proposta da carne aqui na sua mente, de inveja, de ciúme, ou de imoralidade sexual, ou qualquer outro tipo de pecado, e você fica, já pensou se eu pudesse fazer? Ai, mas eu não posso porque eu sou crente. Ah, mas se eu fizesse, mas se não sei o quê, se eu fizesse isso na minha adolescência, na minha juventude, meus 18 anos. Quando você começa a ter esses pensamentos, você está tendo um relacionamento amoroso com esse pensamento. E quando há um relacionamento amoroso com esse tipo de pensamento, lá em Tiago capítulo 1, nós aprendemos que esse é o processo da sedução dentro do ciclo da tentação. Olha que coisa louca, não é? Então começa na mente, eu tenho que parar com esse relacionamento amoroso com o pensamento pecaminoso. Então é na minha mente que eu preciso me revestir de Jesus Cristo e parar de ficar pensando em como satisfazer os desejos da carne. Porque agora eu estou o quê? Eu estou alinhado com Deus e eu quero viver em paz com Deus. Eu não quero ficar vivendo mais em conflito com Deus. Eu quero vencer a minha carne. Então, hoje é esse desafio. Você vai orar, você vai colocar isso diante do Senhor, que você quer viver os propósitos do Senhor. Então você vai falar para Deus, Senhor, mostra para mim se eu ainda tenho um relacionamento amoroso com algum pensamento pecaminoso.
Fala isso para o Senhor, porque às vezes você acha que está tudo bem. Ah, pastor, não tem mais esses negócios não. E eu não tenho um pensamento pecaminoso não. E eu não fico tendo relacionamento amoroso com nenhum tipo de pensamento errado não. Nós não temos a capacidade de sondar o nosso coração. Nosso coração é enganoso, como está em Jeremias 17. Então nós precisamos falar com o Senhor. Senhor, sonda o meu coração. Senhor, me mostra se eu ainda tenho um relacionamento amoroso com algum tipo de pensamento errado. Então, isso aí é uma tarefa do Espírito Santo. A sua e a minha responsabilidade é se dispor assim, diante do Espírito Santo, dizer: Senhor, eis-me aqui. O que eu tenho ainda de errado aqui dentro de mim? Me mostra, me sonda. Eu quero viver para o Senhor. Então é isso que eu tenho que pensar. Amém, gente? Então, no que você anda pensando, o que você fica imaginando o tempo todo, tem contenda, tem inveja, tem ciúme nesses pensamentos, tem imoralidade sexual, tem roubo, tem mentira, tem engano, presta atenção nisso aí. Condiz com o que o Espírito Santo quer para você, as propostas. Então, vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado, Deus, por esse estudo, obrigado por esse tema na Tua palavra também, sobre mudarmos a mente. Ó Deus, nós pedimos para que o Senhor trabalhe em nós. E a nossa oração hoje é: Senhor, sonda o nosso coração, vê se há em mim um caminho mau, como está lá o salmista dizendo isso no Salmo 139. Sonda o meu coração, Senhor, sonda o nosso coração, vê se em nós caminho mau, pois queremos caminhar no caminho eterno, queremos receber e aceitar as propostas do Espírito. Ó Deus, sonda os nossos pensamentos e que a nossa igreja seja uma igreja, ó Deus, que venha viver em satisfação, em alinhamento com o Senhor. Que a gente possa ficar satisfeito com as propostas do Espírito e não ficar saudosos, com saudade das propostas da carne. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe sempre. Tchau, tchau.